Amém. Aleluia. Quem ama Jesus aqui? Queridos, eu trouxe algo para compartilhar nessa noite, que eu acabei compartilhando também na parte da manhã. Foi um tempo de muita graça de Deus. E estava ainda compartilhando que nós estamos nessa série falando de coisas eternas. E principalmente no domingo, nós que passamos boa parte da nossa vida, dos nossos anos na igreja, a gente sabe como as pessoas vêm, às vezes, para um culto desse, de repente trazendo uma circunstância difícil, que precisa resolver, uma dificuldade, e acredita que esse momento da palavra pode ser um momento crucial, para que uma palavra venha de encontro com aquela circunstância, com aquilo que precisa de ser resolvido, e nos conduzido a falar de coisas eternas. E quando nós falamos de coisas eternas, não que a gente ignore o que está acontecendo agora, mas o objetivo é fazer com que os nossos olhos eles possam ir além das circunstâncias, daquilo que nos rodeia hoje. Quantos estão comigo? Fazer com que, nós possamos romper com as limitações que nos cercam hoje, e olhar para o Senhor crendo que existe mais, que tem, existe um caminho muito mais profundo, existem coisas maravilhosas que estão muito além de tudo que está à nossa volta hoje. Então, sem ignorar o que acontece hoje, mas eu queria levantar a sua expectativa para este lugar. Eu creio que essa série já está fazendo isso com o coração de alguns, que têm até testemunhado. Mas Deus está nos levantando, Deus está levantando os nossos olhos nesses dias. Amém? Diga assim comigo. Deixa eu ler aqui. Diga assim comigo. A plenitude da vida eterna só é alcançada por aqueles que creem nos sinais, no ensino e no testemunho de Jesus. Por favor, João capítulo 3. Pastor Hugo pegou na semana passada João 4, hoje ser João 3, semana que vem 2, e assim a gente vai. João capítulo 3, versículo 1. É um texto muito conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre o novo nascimento. Versículo 1, quem achou, diga achei. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Amém? Queridos, é um texto, como eu já disse, um texto conhecido. Essa conversa de Jesus com Nicodemos tem até uma semelhança, né? Em um aspecto com a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você vai ver que é o mesmo estilo de resposta, né? Jesus virou para a mulher samaritana e disse, né? Se eu tenho uma água para te dar. E é melhor do que água de poço, é água de rio, é água viva. Aí aquela mulher vira para ele e fala assim, eu não tenho nem balde, como que você vai tirar água? Como que você vai me dar água viva? E aqui Jesus, novamente conversando com Nicodemos, ele propõe, olha, para o homem entrar no reino de Deus, para o homem ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Aí a mesma resposta no mesmo estilo. Como que um homem pode voltar, nascer de novo? Ele volta para o ventre materno e nasce outra vez. E aí Jesus começa a falar dessas coisas, e eu queria nessa noite, sem tirar o valor e a profundidade do texto, mas trazer esse texto de maneira mais perto, mais próxima de nós. Amém? Sabe, nós precisamos nos atentar, porque às vezes nós olhamos alguns personagens da Bíblia e nós acreditamos que existe uma certa distância entre nós e eles. Mas não. Na verdade, a Bíblia, ela reflete muitas vezes, em muitos personagens, quem a gente é. A gente conversava esses dias, não sei qual que foi a roda de conversa, mas a gente falava sobre aquela impressão que a gente tinha assim, na hora que eu subir no céu, eu vou dar uma bronca em Adão. Por que o danado permitiu as coisas? Por que ele aceitou comer também? Como se a gente não fosse como Adão. Vamos encontrar o Pedro, nós vamos falar umas boas para ele, como se a gente não tivesse a mesma atitude. Queridos, somos nós, Adão somos nós, é eu e você, Pedro é eu e você, Tomé é eu e você. À medida em que a gente vai lendo a palavra e nos encontrando nela, nós começamos a aprender, sabe, e a nos tornar aquilo que Jesus quer. Aí Nicodemos olha para Jesus, viu o milagre que ele fez. No capítulo 2 de João conta sobre um milagre que viralizou naqueles dias. Jesus passou a se tornar mais conhecido ainda depois da transformação da água em vinho. E Nicodemos chega em Jesus e fala para ele, de fato você vem da parte de Deus. Porque só alguém que vem da parte de Deus pode realizar os sinais que você está realizando. E aí, as primeiras vezes que eu li esse texto, eu tive uma impressão de que Jesus estava mudando de assunto. Nicodemos fala, você vem de Deus e eu posso verificar isso por causa dos sinais. Aí Jesus vira para ele e responde o seguinte, só pode entrar no reino de Deus se você nascer de novo. Ele era um fariseu, e alguns sabem, mas os fariseus, eles eram um grupo de homens que se dedicavam ao ensino religioso, às leis, e eles gostavam bastante da aparência de tudo isso, de cumprir, principalmente diante das pessoas. Vocês vão se lembrar de Mateus 6, quando começa a falar para a gente não orar como os hipócritas, como os fariseus, nas esquinas, para ser visto. Porque o fariseu, ele tinha um pouco disso, de se encher do ensino da lei e querer mostrar aquilo que ele era, mostrar que ele era um homem de Deus. Ele se ligava bastante no que diz respeito à aparência. E é dessa maneira que ele chega em Jesus, dizendo, aquilo que você faz, aquilo que o Senhor faz é poderoso, isso é de Deus. Como quem diz, eu tenho interesse nesse negócio. E a resposta de Jesus para ele é a seguinte, olha, tem que nascer de novo. É Nicodemos falando para Jesus sobre feitos, sobre obras, e Jesus falando para Nicodemos a respeito de origem. Sou puxa-saco, né? Falando de essência, de nascimento. Não é aquilo que a gente está fazendo, mas existe uma natureza que o Senhor deseja gerar em nós. Que a gente pode fazer muita coisa, mas se a nossa vida não for entregue para ser transformada na essência diante de Jesus, sabe, os nossos feitos, eles não vão valer muito, querido. Eles vão resolver por hora.
Mas diante de Jesus não tem feito que possa atrair a atenção de Deus. Imagina só, os feitos que a gente consegue realizar diante de um Deus que criou os céus e a terra. Ah não, mas a gente canta aqui no louvor, a gente fala. Cara, imagine os anjos. Imagine os seres do Senhor, como não reproduzem isso com muito mais qualidade. Então, não são essas coisas que chamam a atenção de Deus. Davi ainda vai nos ensinar o que é que de fato chama a atenção de Deus. Um coração quebrantado. Um coração disposto a ser consumido, a ser refeito pela obra de Jesus. E é isso que Jesus começou a trabalhar com Nicodemos nesta hora. Nicodemos, está na fonte. Eu me lembrei ainda de um texto de 2 Reis 4. O pastor Hugo falou esses dias sobre ele aqui. Texto que diz que os homens estavam com fome, os profetas, e Eliseu manda buscar alguma coisa para eles comerem. E os homens entram numa mata e trazem lá alguns frutos e ervas que eles não conheciam. Jogam tudo na panela, começam a cozinhar. Ficou pronto, serviu o prato dos profetas. E diz que alguém gritou, no meio da comelância alguém grita: há morte na panela. E aí Eliseu vai resolver esse problema da seguinte maneira: ele pega a farinha e ele joga a farinha na panela. E quando ele joga a farinha na panela, está solucionado o problema de todos os pratos. Porque não tem a ver com aquilo que está na nossa mão acontecendo agora. Tem a ver com a fonte de onde a gente está fazendo essas coisas. Quando há consagração na fonte, todas as coisas são consagradas. Jesus inicia essa conversa propondo isso, querido, e eu acredito que esse é um caminho de partida. É um start mesmo. Como que a gente começa a nossa vida com Deus? Como que a gente, sabe, se você quiser analisar a sua vida e saber em que lugar você está com Deus, o que é que você precisa mudar ainda, eu acho que a gente precisa começar pelo novo nascimento. Porque se a gente não nascer de novo, a gente não entra no reino de Deus. O reino de Deus, ele não é simplesmente um lugar ou um tempo aonde alguém está comandando sobre um povo e esse alguém é rei. Mas o reino de Deus é um reino perfeito, onde pessoas têm alguém à frente delas que governa por elas, que governa em benefício, sabe, do seu povo. Deus é um rei que faz tudo da melhor maneira possível, da maneira mais perfeita. Quantos creem nisso? O reinado de Deus é perfeito, meu irmão. E por que é que o reinado de Deus é perfeito? Porque no reino de Deus as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Então a gente pode definir o reino de Deus como a própria vontade de Deus. Que Paulo vai dizer em Romanos 12 que é boa, perfeita e agradável. E nós só conhecemos a vontade de Deus se a gente nasce de novo. Porque só nascendo de novo a gente pode entrar nesse lugar do reino de Deus. Puxa vida, mas eu já tenho 20 anos de conversão. Querido, é uma palavra que a gente precisa olhar para ela todos os dias. A gente tem uma amnesiazinha. Vão passando os anos e algumas coisas vão caindo em um lugar de esquecimento. Mas Deus ainda se importa com o nosso coração, com a fonte de tudo aquilo que a gente anda, de tudo aquilo que a gente faz. Aí ele vira para Nicodemos e começa então essa conversa. Tem que nascer de novo, mas como que nasce de novo? Volto para a barriga da minha mãe e começo outra vez. Como que um homem pode chegar nesse lugar de nascer de novo? E eu queria trazer uma definição para você desse nascer de novo. De repente não seja toda a definição, mas eu acredito que vai te aproximar. Queridos, nascer de novo é reaprender. Jesus dá um exemplo aqui dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito. Todos nós sabemos que antes da gente vir a essa terra, quando a gente está na barriga da nossa mãe ainda, a gente está ali numa bolsa de líquido, né, de água. Da mesma maneira que nesse nascimento natural a gente fica dentro dessa bolsa de líquido, Jesus está dizendo que existe um lugar de águas,
um lugar de vida onde nós somos regenerados, onde a gente nasce de novo, pelo Espírito, e é uma obra do Espírito Santo. Mas sabe, a obra do Espírito Santo começa na nossa vida, pelo menos eu entendo assim, quando a gente começa a tomar algumas consciências. Mas eu ainda não fui tocado assim pelo Espírito Santo, eu ainda não recebi algo que me fez mudar. Você consegue identificar coisas que você precisa? Bate um aperto em algumas coisas que você sabe que precisa mudar? Sim ou não? Quantos conseguem? Queridos, é a obra do Espírito Santo começando na sua vida. Tem consciência? Porque enquanto não tem consciência, de fato não tem jeito. Mas começou a cair uma lágrima, começou uma obra de arrependimento, pode ter certeza, o homem não tem essas coisas, é do Espírito. Queria te convidar a não esperar, sabe, esse toque sobrenatural. Não, eu vou, na hora que o Espírito Santo me tocar, alguma coisa louca vai acontecer. E pode acontecer sim. Porque de fato Deus é fora da nossa caixinha, Ele é muito maior do que a gente. A gente não vai dizer como é que Ele faz. Mas sabe, querido, se o Senhor já começou a te mostrar algumas coisas, é tempo de se colocar num lugar de quebrar o coração e deixar o Espírito Santo te ensinar de novo. Nascer de novo é reaprender, é dobrar o coração diante do Espírito e dizer: me ensina, porque eu quero ser a sua maneira. Qual que é a maneira do fariseu? Sinais, coisas que são de aparência. Aí ele chega diante de Jesus, Jesus fala assim: vou nascer de novo. Por quê? Porque não tem sinais, a gente não pode gostar de sinais. Querido, eu amo sinais. Como cantei aqui e ainda falei hoje de manhã, eu creio que nós vamos viver coisas maravilhosas e sobrenaturais em nome de Jesus. Eu creio que nós ainda vamos tocar paralíticos e eles vão voltar a andar. Eu creio que nós vamos tocar sim enfermos e eles serão curados. E os sinais, eles são sinais. Eles apontam para um lugar. Eles não são um fim em si mesmo, é um sinal que está apontando para Jesus. Conforme Deus opera algo assim através da nossa vida, uma mensagem fica declarada: Deus vive e Ele ainda opera. Deus ainda opera os seus milagres e os seus sinais. Então eu acredito que muito mais do que a gente, Deus quer manifestar coisas sobrenaturais na nossa vida. Mas o problema é a gente se apegar a essas coisas e não se apegar ao ensino. Como também é um problema a gente se apegar ao ensino e deixar essas coisas. Como também é um problema, como os fariseus que gostavam de sinais, gostavam de ensinos, mas o ensino não se tornava um testemunho dentro dele. Por isso que eu comecei falando para você isso, que a vida eterna, a plenitude da vida eterna, só é alcançada por aqueles que creem nos sinais, no ensino e no testemunho de Jesus. Sabe por quê? Jesus nos atrai por um sinal. Quantos creem? Algo nos chama a atenção. Depois de nos atrair por um sinal, Ele começa a nos ensinar a sua vontade. Mas querido, agora entra um lugar em que a gente precisa renunciar bastante, que é o ensino de Jesus se tornando verdade na nossa vida. E isso são frutos. Uau, tem sinal, tem poder, tem ensino, mas esse ensino precisa virar uma chave dentro de mim, de modo que eu não queira unir aquilo que eu tenho com o que Jesus está me ensinando, mas que eu esteja disposto a quebrar mesmo o coração e dizer: Jesus, me ensina, e que fique o Senhor. Sabe, aquela mistura boa que a gente não sabe mais dizer se somos nós, se é Jesus somos nós. Não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas eu não sei, tem hora que confunde um pouco. Nós precisamos entrar neste lugar. Jesus vai falar aqui com o Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito. Muito longe de ser todo o significado dessas palavras, mas eu queria trazer também uma definição para você. A água e o Espírito, elas falam de uma coisa só, de uma obra operada pelo Espírito Santo. Leia comigo, por favor, aí Tito, capítulo 3. Quem tiver na Bíblia manual aí agora vai mostrar se está bom mesmo, hein?
Tito capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga achei. Tito 3,5 diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ó, Nicodemos indo até Jesus por causa dos sinais, por causa das obras, que a gente gosta disso, de fazer, e nós vamos fazer bastante nessa vida ainda, eu creio. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós não alcançamos o lugar de salvação, de transformação, por aquilo que a gente faz. A gente alcança esse lugar através do Espírito Santo e da nossa rendição ao Espírito Santo de Deus. Água e Espírito estão falando da mesma coisa. Aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não se render ao Espírito Santo e não receber dessas águas que só o Espírito pode prover, ele não entra neste lugar de novo nascimento e ele não vê o reino de Deus. Então se não é por obras, então eu vou esperar, vou acomodar o coração. É mais ou menos assim, queridos. O que nos atrapalha é que quando a gente começa a fazer algumas coisas boas, a gente começa a acreditar que essas coisas boas que a gente faz pode nos dar um crédito diante de Deus. Quem está comigo? E na verdade as coisas boas que a gente consegue executar não são um crédito que a gente está construindo diante de Deus. São frutos do que Deus está construindo dentro de nós. Essa foi boa também. As coisas boas que a gente faz são frutos. É o ensino de Jesus dentro da gente fazendo efeito, nos conduzindo. Então a gente precisa buscar esse lugar. E saiba, Deus é o maior interessado em fazer essas coisas na nossa vida. E Ele está chamando eu e você hoje para a gente ir para esse lugar de ter a fonte do nosso coração sendo regenerada, sendo transformada no Senhor. É o objetivo que eu carrego com essa mensagem nessa noite. Jesus ainda vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Parece lógico, mas muitas vezes nós tentamos de maneira carnal entender as coisas espirituais. E tem muita gente também que quer ser espiritual e tentar resolver as coisas carnal com um jeito espiritual. E Jesus separa essas coisas, mas ensinando um princípio para nós. Queridos, nós somos seres eternos. E a proposta aqui é da vida eterna. Eterno nós já somos. Eterno nós já somos. Esse corpo acaba. Brinquei ainda hoje de manhã. Estou com 31, viu, Duda? De manhã ela tinha entendido 38. Falou assim: pastor, quanto que é mesmo? Ainda não, vamos lá. Mas estou com 31 e já sinto bastante mudança. Bastante. Esse corpo vai acabar. Mas sabe, o nosso ser, o Espírito, quem se move através desse corpo, já é um ser eterno. Por quê? Porque quem fez é eterno. Aquele que é eterno, tudo que faz perdura, carrega a sua essência. Mas, queridos, vocês conhecem toda a história, e nós vamos falar dessa história enquanto Jesus nos permitir. Um pecado assolou a terra. E nós nos tornamos totalmente dependentes da graça e da salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar neste lugar, sabe? Deus não desistiu do corpo, e eu me alegro em falar disso. Ele disse que nós teremos um novo corpo. O que Deus fez, Ele não se arrependeu. Ainda é sobre um novo corpo. Nós olhamos para a terra e falamos assim: não tem jeito. Olha só o tanto de coisa ruim que acontece. Olha só o ser humano. Não, o ser humano, o homem não presta. Queridos, Deus disse que é bom.
Nós olhamos para a terra e dizemos, não, uma hora Deus vai entrar aqui nessa terra, vai arregaçar com tudo, vai levar todo mundo para o céu, e aí vai acabar isso. Não, a Bíblia fala sobre novos céus e uma nova terra. Deus não desistiu do seu plano. O que nós precisamos é simplesmente de um toque e a condução do Senhor em todas as coisas. É o reino se manifestando. E entra no reino quem decide se colocar nesse lugar de reaprender com o Espírito Santo. Jesus está nos chamando para este lugar. É interessante demais a ilustração quando ele começa. Não, estou pulando etapa. 1 Coríntios 2,14. Vem comigo. Abre aí. Que é nascido da carne é carne. Deixa eu fechar isso aqui. Versículos 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. E por quê? Porque o espiritual vem de espírito, e Deus é espírito. E em Deus nós entendemos e julgamos todas as coisas, no Senhor. E ninguém julga ao Senhor. Mas o versículo 14 vai dizer que para aquele que é natural, as coisas de Deus são loucura. Você sabia que nós acreditamos que Deus, quando foi fazer o homem, fez um boneco de barro e soprou nas narinas? Como que é isso? O senhor não tem nem balde, como que você vai fazer isso? Como que pode um homem voltar e nascer de novo? A gente vai nesse caminho, tentando entender o Senhor de maneira natural. Mas Deus transcende todas as nossas limitações, queridos. Ele não cabe dentro da nossa cabeça, dentro dessa mente. Nós podemos ter sim algumas impressões a respeito dele, mas sabe, existe muito mais. Se a gente tentar fazer essas coisas, viver com Deus pela nossa própria cabeça, não dá. Jesus não cabe na nossa cabeça. Então o convite é sair da nossa cabeça e viver aquilo que o cabeça quer ensinar a gente a viver. É sair de nós, sair dos nossos padrões e orar ao Espírito Santo, dependendo que Ele nos ensine todas as coisas, assim como Jesus disse que Ele faria. Então parece loucura, parece mesmo. Parece que você está perdendo tempo às vezes. Parece que você está deixando de desfrutar de alguns prazeres. Parece que você está sendo impedido, sabe, de viver a vida com mais prosperidade. Mas sabe de uma coisa, o nosso Pai é um Pai de amor. Nosso Deus nos ama. Ah, mas Ele nos ama, mas acontece coisa ruim com a gente. Sim, por quê? Porque Deus corrige quem Ele ama. Deus nos ensina através das coisas ruins. Ele nos ensina do jeito que Ele quer nos ensinar. Ah, mas isso é estranho, parece loucura. Tá certo, é o caminho. Porque para o natural as coisas espirituais são loucura. Mas aquele que se rendeu ao Espírito Santo, a essa essência espiritual que vem de Deus, ele vai entendendo todas as coisas, ele vai rompendo, vai vivendo cada dia. Aprendi algo maravilhoso em relação àquele momento quando Jesus diz assim para os discípulos: que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aí a gente fala, não, então no mundo a gente vai ter aflição, Jesus também teve, mas Ele venceu as aflições. É isso que está escrito? Se Jesus venceu, a gente vence também. Não, no mundo vai ter aflições, mas eu venci as aflições. É isso ou não que está escrito? Eu venci o... Quem está comigo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não venceu as aflições, ele venceu o mundo. E venceu o mundo, dentro desse assunto que a gente está conversando aqui, querido, é romper as circunstâncias que estão à nossa volta. A gente não vai ganhar todas,
Por muitas vezes a gente vai perder, mas vencer o mundo é olhar além das circunstâncias, é olhar e saber que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que nos ama e que tem um plano perfeito. Mas e as aflições? Elas estão aqui, mas nós vamos vencer o mundo olhando para Jesus. Amém? Aí ele vai dizer assim, vai fazer a ilustração agora assim: o vento sopra para onde quer, nós ouvimos o seu barulho, mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E assim são os nascidos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que a gente nunca vai ver nessa terra, mas a gente precisa aprender que mesmo quando a gente não está vendo nada, Deus está fazendo coisas. Ministrei ainda esses dias sobre Lucas 24, falando do caminho de Emaús, os discípulos. Jesus morreu e eles passaram a não ver mais nenhuma movimentação de Deus. E eles acharam que não estava acontecendo nada. E Jesus estava no fluxo, foi no inferno, tomou as chaves e subiu e tal. 3 dias! Acontece muita coisa em 3 dias. Em 3 dias Jonas é devolvido para o seu chamado, para a sua missão. Em 3 dias Paulo é entregue para aquilo que ele nasceu para ser. Queridos, não estava acontecendo nada. Paulo mesmo estava cego, não estava vendo. Ficou cego, não viu. Que é isso mesmo. A gente não está vendo, mas o Senhor continua fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Vem comigo. Eclesiastes 11, versículo 5. Quem achou, diga achei. Quem não jantou ainda? Ei. Todo mundo lá para a casa da Cristina. Ei. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não vê o caminho do vento. A gente sente. Ele passa e balança as coisas. Dependendo da força, leva até a gente. Mas a gente não vê. Já parou para pensar isso? Como se formam os ossos de um bebê dentro do ventre da mãe? A tecnologia nos permite hoje, de repente, ter um acesso ali a como são as coisas, ao processo. Depende até um 3D, né? Tem, né, Bela? Não tem? 3D que dá para a gente chegar perto. Mas a gente não vê. E não é porque a gente não vê que Deus não está fazendo. Deus está nos chamando para este lugar, sabe, de não andar por vista, mas andar por aquilo que Ele disse. Andar por fé, andar pela sua palavra, nascer de novo, reaprender com Jesus. Está nos chamando nesse lugar. Aí ele vira para Nicodemos e fala: como que pode? Ou melhor, Nicodemos vira para Jesus e fala assim: não, estou admirado. Aí Jesus fala: não fique admirado. Você é mestre e não sabe dessas coisas? Ei, irmão, nós precisamos entender isso aqui. Tem tanta coisa que a gente diz que sabe, mas a gente para em coisinhas como tentar dizer quando Deus está fazendo e quando Ele não está fazendo. O agir de Deus, ele é invisível aos nossos olhos, e Deus, Ele opera na sua multiforme. Se é mestre e não sabe disso, eu acredito que Jesus tirou uma com ele ali, né? Não, mas se é mestre e não sabe disso? Se eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo, imagine se eu começar a falar das coisas celestiais. Como se Nicodemos dissesse para ele: não, mas das coisas celestiais a gente sabe. Ele falou: não. Só aquele que desceu do céu conhece as coisas do céu. Ninguém mais subiu para falar. Se tem alguém que vai falar para nós das coisas celestiais,
é o próprio Filho de Deus que veio deste lugar e veio para ministrar essas coisas na nossa vida, levantar os nossos olhos para a eternidade. E o texto vai finalizar dizendo o seguinte: Jesus dizendo: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, da mesma maneira o Filho do Homem precisa ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu não quero me aprofundar nessa história, mas foi um momento onde o povo estava sendo picado e morrendo por serpentes ardilosas, serpentes de fogo, que picavam, e era a impressão que tinha é que estava queimando, e alguns morreram com isso. Aí o povo vivia nessa, né? De busca a Deus, aí Deus faz um sobrenatural, aí eles se esquecem daquilo que Deus fez, aí eles começam a viver por si. Aí começa a dar ruim, eles buscam Deus de novo, Deus faz outro sinal, né? E foi vindo assim o povo de Israel, principalmente no deserto. E como eu disse no começo, é um reflexo da nossa vida. Apertou as coisas, a gente corre para Jesus. Deu uma desafogada, a gente já não ora tanto. Parece que dá uma esquecida. Aí aperta de novo, meu Deus. Aí daqui a pouco a gente vai indo assim. Aí quando o povo começou a clamar, porque eles estavam sendo picados e morrendo, Deus deu essa direção para que Moisés fizesse uma serpente de ouro, colocasse no alto de um poste. E todos os que passavam por ali, que haviam sido picados, e olhavam para aquela serpente, eles recebiam cura. Sabe o que eu acredito que o Senhor fez aqui? Uma das coisas que o Senhor fez aqui nesse cenário foi levantar os olhos dos homens e das mulheres daqueles dias. Vocês estão olhando um para o outro, está vendo todo mundo ser picado, está vendo as circunstâncias, as coisas ruins que estão acontecendo à vossa volta, mas existe um lugar de salvação. Levante os olhos. Jesus precisa ser levantado, foi levantado na cruz do Calvário, e todos ali viram Jesus crucificado, e a impressão era de fim, mas nós bem sabemos que era só o começo. A impressão era de uma casa que havia caído, mas na verdade era uma porta que estava se abrindo. A impressão era mesmo não, agora acabou, a nossa esperança estava nele, mas na verdade estava só começando aquilo que nós estamos vivendo até nos dias de hoje, e viveremos até a volta de Cristo. Igreja de Jesus, levante os seus olhos. Levante os seus olhos, olhe para aquele que pode, te conduzir num caminho de vida eterna. Nós estamos sendo chamados para este lugar hoje. E o caminho do novo nascimento, que é o caminho proposto, é um caminho até que de perdas, que a gente tem que perder. Se a gente estiver agarrado às nossas coisas, na hora que o vento bater, pode ser que a gente não se permita ser levado pelo vento. E o nascido de Deus, ele recebe o vento do Espírito e ele vai. Então pode ser que a gente perca algumas coisas, mas querido, a presença de Jesus, a palavra do Senhor, a glória de Deus na nossa vida, vai trazer uma transformação e esperança para nós. Eu creio nisso, sabe? Finalizo falando a respeito do texto de Isaías 6, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O rei Uzias foi um rei excelente para o povo, porém ele se encantou demais com a autoridade e tudo que tinha dado certo para ele naquele reinado, e ele se achou no direito de entrar dentro do tabernáculo, dentro do templo, e sacrificar, e ele não podia entrar naquele lugar, e ele morreu. Mas quando esse que estava apegado a tudo que tinha conquistado morre, Isaías se levanta dizendo: eu vi o Senhor, e a orla das suas vestes enchiam o templo, e os querubins voavam ao seu redor. 6 asas, 2 cobriam os olhos, a face, 2 os pés, e com as outras 2 voavam. E eles olhavam e cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu isso, ele disse:
Eu sou um homem de lábios impuros, eu preciso de um toque. Esse é o momento onde os ouvidos de Isaías são liberados, de modo que ele pôde ouvir quem vai ir por nós e dizer: eis-me aqui, pertenço a ti, ai de mim. Jesus está nos chamando para este lugar. Quantos creem nisso? Queria que você se colocasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria te conduzir em oração nesta hora, mas feche os teus olhos por enquanto, porque hoje você precisa sair daqui com os olhos voltados para o alto, abertos e olhando para Jesus. Mas feche os teus olhos nessa hora e sonde aí o seu coração, o seu interior. E saiba que o reino de Deus é tudo que nós precisamos. A vontade do Senhor fluindo, acontecendo na nossa vida, é o que nós precisamos. Quero orar por você nessa hora. Mas fala com Deus. Não importa se você já é crente há um bom tempo. Diz a Deus: eu quero reaprender. Quero aprender do teu Espírito, quero aprender de ti.